Será que o Ciro Gomes está sendo boicotado pelo seu próprio partido? Será que o próprio PDT é o maior interessado em minar a candidatura do Ciro Gomes? Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas eu acho que o PDT é o principal beneficiado da possível desistência da candidatura do Ciro Gomes ou coisa do tipo. Então, os incentivos para o PDT boicotar a candidatura do Ciro Gomes eu acho que são muito fortes. Eu vou explicar aqui alguns pontos que eu acho que é legal a gente trazer para a nossa análise. Em primeiro lugar, quando a gente pensa num partido como o PDT ou como a maior parte dos outros partidos, os partidos eles não têm projeto de poder, digamos assim. Eles têm projeto de pequeno poder. Eles querem eleição, eles querem cargo, eles querem negociata. Então, se você pega uma candidatura como a do Ciro Gomes, num partido que não é tão grande como o PDT, muitos recursos seriam usados para candidatura presidencial que, convenhamos, não vai ganhar a eleição. Então, o dinheiro que está sendo usado na candidatura do Ciro Gomes é dinheiro que pode faltar para outras áreas do PDT. Isso inclui principalmente governos estaduais e as bancadas regionais. Então, tem dinheiro finito. Colocar muito dinheiro num projeto muito grande, às vezes é a pior coisa que você pode fazer. Muito semelhante ao que aconteceu no Podemos com o Moro. Existia um certo problema que o pessoal lá queria muito mais se reeleger, principalmente ao pessoal do Senado, do que propriamente se agarrar no Sérgio Moro e fazê-lo presidente da República. Então, o dinheiro é um dos aspectos mais importantes, mas esse aqui é o mais óbvio. Eu acho que aqui tem outros menos óbvios. Outra coisa, você quer fazer uma bancada regional. E quando você vai fazer uma bancada, você precisa ter bastante claro que o voto para a presidência da República, para esse tipo de cargo, ele é muito mais ideológico do que votações para deputado, senador e coisas do tipo. Então a gente consegue pegar aqui alguns exemplos. Então o PDT com certeza ele quer eleger bancada. Agora vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo, Ciro Gomes teve mais de 10% na eleição de 2018, ou seja, ele teve uma votação até que bastante expressiva no estado de São Paulo no primeiro turno. Quantos deputados foram eleitos pelo PDT em São Paulo? Tabata Amaral, conseguiu 1,25% dos votos. Única eleita. Isso que a gente está falando de 70 vagas para deputado em São Paulo. Daí você pode falar, beleza, mas vários outros candidatos do PDT tiveram voto e não conseguiram se eleger por algum motivo. Não. O voto da Tabata Amaral foi mais da metade dos votos do PDT no estado. Ou seja, o voto no estado de São Paulo do PDT não passou de 2,5%. Ou seja, não fosse a Tabata Amaral do PDT, e convenhamos, a Tabata Amaral é muito pouco parecido com o projeto Ciro Gomes, provavelmente não teria elegido ninguém. 70 vagas não elegeu ninguém num estado que mais de 10% das pessoas votaram no Ciro Gomes. Votar no Ciro Gomes é uma coisa, votar em alguém que defende o Ciro Gomes é outra coisa totalmente diferente. Então, às vezes, o mais interessante é você não ser apoiado a alguém que vai perder. Talvez isso seja o mais importante. Vou esmiuçar isso aqui um pouquinho melhor daqui a pouco. Beleza? Mas se a gente pegar o estado do Rio de Janeiro, beleza, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o estado que o Ciro Gomes foi muito bem. Mais de 15% dos votos no primeiro turno. Elegeu quanto? Elegeu 2 deputados. E foram super mal votados. Quase não passaram. Só 2. Ou seja, apesar da votação do Ciro Gomes não ter sido tão baixa assim, o resultado em termos de bancada foi extremamente baixo. Então, tirando o caso do Ceará e talvez algum outro estado do Nordeste, talvez a Paraíba, não sei, algum outro estado do Nordeste, o PDT é muito fraco e você está associado a alguém como Ciro Gomes é mais mau negócio do que bom negócio. Então, o pessoal daqui a pouquinho provavelmente vai começar a abandonar a candidatura do Ciro Gomes, pessoal do próprio PDT. Legal? E só para a gente entender um pouquinho mais a dinâmica estadual das bancadas, você pode reparar que os partidos eles têm uma certa distinção de acordo com a região do país que você está. Você pega o MDB. O MDB ele é bastante lulista em alguns estados e bastante bolsonaristas em outros. E você pode ver que
Em eleição proporcional para deputado e senador, para deputado, senador não é proporcional, você vai reparar uma coisa muito interessante, onde o centrão parece ter mais poder do que os partidos tradicionais. Ou seja, vão ser eleitos pessoas que apoiam indiretamente um dado candidato. Então você vai ver muita gente do PP apoiando um candidato ou outro para a presidência ser eleito, você vai ver gente do PSD, você vai ver gente do MDB, você vai ver pessoas de partidos tipicamente associados ao centrão sendo eleitos em detrimento de outros mais puro sangue, como por exemplo PT, PSB, PSDB e outros partidos desse tipo, beleza? Então isso daí é uma coisa que acontece meio que sistematicamente. E só para a gente não ficar muito no exemplo do PT, a gente pode olhar o próprio exemplo do Bolsonaro. Vamos pegar aqui 2 ministros atuais, não sei se são atuais porque eu não sei se eles largaram, mas que eram atuais até outro dia, bolsonaristas, que era o astronauta, que era de ciência e tecnologia, e tinha a Tereza Cristina, que era da agricultura. Uma das únicas ministras burras do governo era a Tereza Cristina. Ambos foram candidatos pelo PSB há menos de uma década. Ou seja, mesmo um partido mais associado à esquerda não é um partido propriamente de esquerda em todos os estados do Brasil. Legal? Então, eu quero voltar nesse ponto daqui a pouquinho, mas vamos continuar com a parte dos governos estaduais. Outra coisa são os governos estaduais, onde você apoiar um dado candidato pode te ferrar. Mesmo no Ceará, parece que o principal colocado, lá, o primeiro lugar, parece que é o Eunício Oliveira, o cara do MDB, apoiado pelo Lula. Em segundo lugar, o capitão Wagner, eu acho que é do PROS, se não me engano, que é apoiado pelo Bolsonaro. Ou seja, mesmo no Ceará, talvez você ser do PDT e você estar colado numa imagem como alguém como o do Ciro Gomes pode ser mais malefício do que benefício do ponto de vista eleitoral. Então, às vezes, é melhor você apoiar já logo de cara o PT, por exemplo, e tentar se dissociar um pouco do PT nas partes das bancadas. Ou seja, você é um cara que apoia o Lula, mas você não é petista. Tipo Eunício Oliveira. Caso perfeito. Apoia, mas não é petista. E acho que as pessoas entendem que ele não é um petista, comunista, o caramba 4. Beleza? Então, eu acho que a gente pode olhar também outras 2 coisinhas aqui embaixo que eu acho interessante a gente comentar, que é a questão do funeral e a questão do Lira. Porque às vezes a gente pensa, começar com esse pontinho aqui de baixo, às vezes a gente pensa que uma determinada pessoa ela tem que estar mais lulista numa região do país que é mais lulista e mais bolsonarista numa região do país que é mais bolsonarista. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe mais espaço para candidatos lulistas em regiões mais lulistas, e existe mais espaço para candidatos mais bolsonaristas em regiões mais bolsonaristas. Mas às vezes, a melhor coisa a se fazer é você ser um cara do contra. Às vezes, o melhor a se fazer é pegar um estado que é extremamente lulista, por exemplo, mas você ser um dos únicos 2 ou 3 que é bolsonarista. É muito mais fácil você se eleger dessa forma do que tentando ficar num mar indissociado de outros candidatos. Beleza? Então, eu acho que aqui a gente pode voltar na questão do PSB. Você pode ver que existe uma certa diferenciação entre os estados aqui do Brasil. PSB está ficando bastante forte lá no Nordeste do Brasil. Aqui em São Paulo mesmo ele não é tão fraco. Possivelmente o Márcio França, inclusive, vai até para o segundo turno. Acho que até que é bastante provável que isso aconteça. Então a gente tem que entender que existe essa dinâmica bastante diferente. Embora muita gente que vote no França não vá votar no Lula, não quer dizer que a pessoa vai deixar de votar no França porque ele está na mesma chapa do Lula. O que o França tem que pensar é o seguinte: eu estar colado na imagem do Lula é melhor ou é pior? E eu acho que é isso que cada partido tem que pensar, é isso que cada membro do partido tem que pensar. Então, só mais uma coisinha aqui, eu sei que está ficando meio confuso, mas as coisas começam a brotar na minha cabeça e eu não sigo o meu script. É mania que eu tenho.
Então, outra coisa, às vezes a gente olha e fala, beleza, tem espaço para alguns bolsonaristas. Bolsonarismo está morrendo, então será que é ruim ser bolsonarista? Não necessariamente. Se existe um tamanho diminuindo de pessoas do bolsonarismo, uma das melhores estratégias é você ser um dos sobreviventes do bolsonarismo. Então, você pega no estado de São Paulo, onde o bolsonarismo diminuiu muito de tamanho ao longo do tempo. Isso significa que a Zambelli é uma idiota? Quer dizer, eleitoralmente falando, significa que ela é uma idiota? Não significa, porque ela se colou tanto na imagem do Bolsonaro, que por mais que o bolsonarismo encolha, ela tem um filão grande o suficiente para se eleger. Então, se na última eleição aprovaram, sei lá, passaram 15 pessoas, talvez agora o espaço seja para 7, para 10. Se você é top 3 das mais bolsonaristas, cara, é um puta do negócio bom. Melhor você estar aqui do que estar apoiando um outro candidato como Ciro Gomes, que talvez consiga eleger 2 ou 3 pessoas aqui no estado de São Paulo. Ou seja, não faz sentido nenhum ter 10 deputados, candidatos a deputado do PDT em São Paulo e todos eles colarem na imagem do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes não tem poder para eleger os 10. Então, para os 3 primeiros, talvez valha a pena. Os outros 7 vão falar, essa canoa tá furada, eu preciso cair fora. Beleza? Então, quando chegar mais perto da eleição, quem é que vai querer realmente estar do lado do PDT? Quem do próprio PDT vai querer estar do lado do Ciro Gomes? Será que é tanta gente assim? Eu acho que um ou outro com certeza vai querer ficar do lado dele. Se a pessoa ela é a mais fanática dos defensores do Ciro Gomes e no cálculo político dela ela conseguiria se eleger, beleza, ela fica com o Ciro Gomes. Agora, a maior parte do PDT provavelmente não se enquadra nisso daí. É muito melhor para essas pessoas já migrarem um apoio crítico à candidatura do Lula ou até mesmo em alguns outros lugares, algum discurso um pouco mais bolsonarista, principalmente se você tiver uma coisa um pouco mais vinculada à causa policial. Beleza? Então era basicamente isso aqui que eu queria falar, mas eu quero voltar só no negócio aqui do Lira. Isso aqui eu quero pesquisar um pouquinho melhor, mas às vezes a pessoa fica falando, nossa mas o cara lá, ele tá no estado que 80% vota no PT, e o cara tá no 20%, daí o pessoal fica falando, não, esse cara tem que desembarcar, esse cara tem que sair, porra, no estado dele ele precisa, o estado dele é lulista, ele precisa desembarcar, não precisa porra, ele não precisa desembarcar, contanto que ele tenha parte do eleitorado desse 20%, ele não precisa. Se você conseguir 5% da votação do seu estado, você é bom pra caramba. Você não precisa desses 80%, você só precisa garantir uma parte desse filão aqui. E é muito isso que eu observo, principalmente nesses caciques partidários, principalmente do Nordeste. Os caras têm uma certa votação que não é estrondosa, mas que garante que você é eleito. E a partir do momento que você é eleito, daí sim a maleabilidade política deles consegue fazer com que eles virem presidente da Câmara, presidente do Senado ou coisa do tipo. Beleza? Então é falsa essa coisa de que, meu Deus, você está no estado que está deixando de ser petista, então você tem que abandonar o petismo. Não necessariamente. Significa que vai ter menos espaço para candidatos petistas, mas vai ter candidato petista que vão ser eleitos. Você só tem que fazer questão de estar nesse grupo, beleza? Então eu vou fazer um outro vídeo que eu quero dar uma pesquisada um pouco melhor, principalmente a questão dos governos estaduais que eu não estou acompanhando, mas se você quer ver próximo vídeo sobre essa temática do Ciro Gomes, se inscreva aí no canal, ative o sininho, essas porra toda, e vou fazer também uns vídeos da Simone Tebet, agora que o PSDB apoia a Simone Tebet, eu quero fazer uns vídeos dele, beleza? É isso aí.